A paz do Senhor, minhas irmãs. Quem fala aqui é a delegada Ione Barbosa. Espero que todas estejam bem. Eu queria já iniciar, que é uma alegria poder estar com as irmãs essa tarde. Vocês estão aqui na minha casa, na minha cozinha, literalmente, para a gente falar sobre um tema tão importante, que é essa questão do feminicídio. Estamos no Outubro Rosa e nós vamos trocar um bate-papo aqui. Eu queria cumprimentar todas as irmãs em nome da nossa presidente Euzi e cumprimentar todas as irmãs que estão nos ouvindo, estão nos vendo nesse momento, principalmente do bairro Araci, não é verdade? Bom, irmãs, eu queria já iniciar dizendo para vocês que eu sou evangélica, graças a Deus, pela honra e glória de Deus, meus filhos, meu marido, e nós servimos ao Senhor ali na primeira igreja batista, já, graças a Deus, há 15 anos, sou batizada na Igreja Assembleia de Deus, na Avenida Brasil, pelo pastor Walter Rezende. E sou delegada de mulheres, sou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, meu mestrado é na questão da violência doméstica. E agora eu vou passar para vocês aqui, como eu disse, aqui na cozinha da minha casa, alguns slides. Falar de feminicídio, é impossível falar de feminicídio sem falar em violência doméstica. Então nós vamos tecer aqui alguns comentários, depois a gente vai passar aqui alguns vídeos, alguns casos verídicos que eu estive à frente, para que as irmãs possam ter a noção do que é essa questão da violência doméstica. Muito mais que uma questão privada, muito mais que uma questão, pessoal da mulher, é um fato que atinge não só a mulher, mas atinge a sociedade como um todo, atinge a família, atinge os filhos. Então eu já vou iniciar aqui, irmãs, para sermos bem breves, que o assunto ele não se exaure em apenas 30, 40 minutos, então nós vamos aqui tentar perpassar aqui pelos pontos mais importantes, tá certo? Vamos lá. Violência contra a mulher. O Brasil é o 5º país mais violento para uma mulher viver. A cada 4 minutos, uma mulher é agredida. A cada 1 hora, 7 mulheres são estupradas. A cada 1 segundo, uma mulher é assediada. O Brasil registra um caso de feminicídio a cada 7 horas. Isso não é não é nenhuma alegria para nós, muito pelo contrário, é com muita tristeza que a gente observa aí todos esses dados, não é verdade? Em média, as mulheres recebem um salário de 20,5% menor do que o dos homens. Apenas 34,7% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. As mulheres dedicam, em média, 10 horas semanais a mais do que os homens em atividades domésticas. A participação das mulheres no mercado de trabalho é 30,7% menor do que a dos homens. Portanto, as irmãs podem observar porque as irmãs, nós que temos conhecimento do Evangelho, nós que somos crentes, somos mulheres abençoadas por termos conhecimento da palavra, nós temos que ser mulheres conscientizadas, que possamos ter conhecimento da real complexidade que é a questão da violência doméstica. Então isso é importante a gente colocar esses dados aqui justamente para colocar essa desigualdade que nós temos no nosso país muito acentuada. Vamos lá. O que é o feminicídio, amadas irmãs? O feminicídio nada mais é do que um homicídio qualificado. E no caso, o homicídio, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Exatamente o feminicídio, ele foi inserido pela Lei 13.104 de 2015, que na verdade é uma qualificadora do crime de homicídio. Ou seja, no inciso esta lei inseriu o inciso 6 ao artigo 121 do Código Penal, em que diz: matar alguém
contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E aí, depois, o que acontece? A gente tem que explicar isso. O próprio código ele fala, considera que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Ou seja, né, não é qualquer mulher que é vítima de feminicídio. Digamos assim, um exemplo prático aqui, uma mulher que faz tráfico, é traficante em determinado local e ela tem um desentendimento com um rival seu que faz o tráfico também em outro bairro, e ali tem um desentendimento e este homem vem a matar essa mulher. Ele matou ela somente pela condição de mulher? Não, ele matou por uma questão ali, né, diária, em que os dois estavam em confronto com relação ao tráfico. Vai ser feminicídio? Não, vai ser um homicídio, ok? O ciclo da violência. É importante nós falarmos que o feminicídio, ele não inicia já, o homem não entra dentro de uma casa e já pega sua arma ou pega uma arma branca, que geralmente é a faca, e vai em cima da mulher do nada. Tem toda uma escala, né? Que essa escala de violência, ela só vai piorando, ela só vai, né, crescendo a ponto de chegar no feminicídio. É importante a gente entender o ciclo da violência. O começo do relacionamento é um começo em que ele trata bem a mulher, ele é carinhoso, ele acaba, né, tendo a confiança dessa mulher, adquirindo a confiança, ele se mostra um homem bom, um homem confiante, enfim. E dali a pouquinho ele começa a ter um relacionamento com essa mulher abusivo. É ele que toma as decisões, ele define como que ela vai se vestir, com quem que ela vai ter amizades, enfim, ele que toma as decisões, ele toma a rédea do relacionamento. E muitas vezes a mulher não se compreende nesse relacionamento abusivo. Por quê? Porque ela confunde com amor, e se ele é muito obsessivo, se ele é muito ciumento, ela fala, não, ele é ciumento porque ele gosta muito de mim, mas na realidade não é bem isso. Ali a mulher já se encontra num relacionamento abusivo e, portanto, ele já dá sinais de controle dessa mulher. É ele que decide como fazer, aonde vai, enfim, ele que toma as decisões. E aí ele começa, né, as humilhações, ele começa as opressões em relação à mulher, chegando a ponto de ameaçar, dali a pouquinho começa as agressões físicas, sem falar nas agressões psicológicas, violência psicológica, que inclusive agora é considerada crime. Hoje, uma mulher que sofre violência psicológica, que inclusive é muito, tão importante como a violência física, hoje é crime. Nós vamos falar nisso. E aí essa mulher acaba ficando frágil, ela acaba ficando mais vulnerável e, de certa forma, ela, né, se coloca menor que o homem, e aí ele agride essa mulher. E depois ele acaba voltando atrás, pede desculpa, fala que foi porque ficou agressivo, porque está com problemas psicológicos, ou então tem problema com drogas, com álcool. E essa mulher, muitas vezes, ela acha que ele se arrependeu, se ele está pedindo desculpa, e é o homem que ela ama, é o pai dos seus filhos, e ela acaba voltando para aquele homem. Ela volta para aquele homem porque ela é sem vergonha? Não. Ela volta porque ele é o pai dos seus filhos. Nós temos uma sociedade extremamente machista, em que nós vivemos numa sociedade que a mulher separada, ela é vista ainda, ela é subjugada, né, pela sociedade. Portanto, nós temos um ciclo da violência que vai cada vez mais apertando, né? Esse ciclo da violência, muitas vezes, essas idas e voltas, isso que vai tornando o relacionamento mais perigoso, a ponto de chegar o feminicídio. Continuando aqui, termômetro da violência, cuidado, a violência está presente.
ele mente, ignora, é o ciúmes excessivo, ofende, humilha, proíbe e controla as amizades, a família, o dinheiro, controla as roupas, as redes sociais, ameaça, destrói bens pessoais, se mostra violento na sua frente, rasga roupas, bate na parede, ou seja, né, ali é um termômetro, que é o termômetro amarelo, tá vendo? À medida que a cor ela vai ficando mais forte, quer dizer que está mais perto da possibilidade de um feminicídio. Reaja, denuncie, peça ajuda, empurra, aperta o braço, ele te dá tapas, ele te agride mais violentamente, dá socos, chutes, ele te espanca. Aí já está quase que no auge, praticamente no auge, né? Que é, olha aqui, ó, o vermelho. Depois vem aquele mais acentuado ainda, que é ele te prende em casa, que é o cárcere privado, ele ameaça com armas, abusa sexualmente, ele te machuca gravemente, você mal consegue andar, ele te ameaça de morte e depois o pior pode acontecer, que é o feminicídio. É o que nós estamos aqui falando para que não culmine no ato pior, que é tirar a vida de uma mulher. Continuando, Juiz de Fora é a segunda cidade com maior número de registro de violência em Minas. Entendam bem, isso é muito sério. Portanto, nós vivemos numa cidade onde, pela minha experiência, pelo menos no fim de semana, quando a gente chega segunda-feira na caixa da delegacia, muitas vezes já me deparei com mais de 10 ocorrências no fim de semana. E isso é diariamente. Basta ir para uma delegacia de mulheres que as pessoas vão ter a noção do que é a questão da violência doméstica. 12 mulheres são vítimas de violência familiar ou doméstica por dia na cidade. Olha que coisa! Através de ameaças, através de importunação, através de agressões, todos os tipos de violência. Vamos lá? Eu vou passar este vídeo para as irmãs e eu gostaria muito que as irmãs prestassem bastante atenção ao final do vídeo. Que o final do vídeo, ele reflete bem o que é esse domínio que o homem tem em relação à mulher. Esse caso eu tive à frente, esse homem, ele já descobriu medida protetiva várias vezes, ele não aceitava o fim do relacionamento com a mulher. Essa mulher foi a esposa dele, manteve uma união estável com ele, e ele, muito agressivo, ela resolveu separar dele, e ele não aceitava. Então ele chegou a agredir ela na rua, ele ia atrás dela onde ela estava. Eu cheguei a fazer a prisão desse homem por 2 vezes, pedi a preventiva, outra vez eu fiz o flagrante dele, e ele cumpriu pena. E ao cumprir a pena, ele, com 2 anos já dentro da prisão, ele conseguiu se livrar solto praticamente, né? Mas através de uma tornozeleira eletrônica. E isso nos trouxe uma frustração muito grande, porque quando ele conseguiu sair da prisão, depois de 2 anos de fechado, e conseguiu sair com a tornozeleira, o primeiro lugar que ele foi procurar a sua ex-companheira. Verifique. Desobedecer medida protetiva não caracteriza crime. O meu advogado me disse isso. Vai caracterizar crime a partir do momento que eu agredi-la. Eu nunca a agredi. O que o suspeito duvidava que fosse acontecer, aconteceu. O homem foi preso por descumprimento de medida protetiva da Lei Maria da Penha. Há 1 ano ele é denunciado pela ex-companheira por agressão, ameaça e até estupro. Foram mais de 10 boletins de ocorrência registrados pela Polícia Militar. 5 inquéritos foram instaurados pela Polícia Civil. 2 medidas protetivas foram decretadas, mas ele continuava perseguindo a vítima por não aceitar o fim do relacionamento. Em busca de ajuda, a mulher procurou a TV Alterosa. Eu tenho uma medida que não está para mim, não está valendo de nada. Quer dizer, a medida não é válida se você é agredida na rua. A medida só vai ser válida depois que ele me machucar, me botar no hospital, me quebrar um braço, ou que ele me matar. Aí sim, isso é descumprimento de medida. A situação chegou ao limite quando as câmeras do olho vivo da Polícia Militar flagraram o suspeito agredir a mulher no centro da cidade.
O operador fazia o monitoramento de rotina quando percebeu o homem caminhando ao lado da mulher. Ele segura o braço da vítima e não a deixa sair de perto dele. Os dois parecem discutir, até que ela consegue se desvencilhar e entra em uma loja. O suspeito permanece no entorno sem desconfiar que está sendo monitorado pelas câmeras. Pouco depois, ele é preso pelos policiais. Mas o flagrante não foi ratificado pelo delegado que estava no plantão. O novo registro foi encaminhado para a Delegacia de Mulheres. Dias depois, os envolvidos foram ouvidos. Depois da exibição da matéria, o suspeito também quis falar. Muitas das informações que ela disse não são verídicas. Eu nunca agredi. O senhor foi visto segurando ela pelo braço. Primeiro, eu não a segurei pelo braço. Eu coloquei as mãos nela e a conduzi até um local fora do ponto de ônibus para a gente conversar. Então o senhor infringiu a medida? Infringi a medida. Então o senhor sabia que estava fazendo uma coisa errada? Sabia. Tem alguma possibilidade de você desistir e seguir sua vida? Não. Eu quero ela. A delegada entrou com um pedido de prisão preventiva. Ele foi preso na casa onde mora, no bairro Santa Rita, zona leste de Juiz de Fora. Você falou comigo que acreditava que não seria preso, né? Agora, você sabe por que você foi preso? Você quer falar alguma coisa? Só que eu nunca agredi ela. E todas aquelas questões do descumprimento de medida? Eu estava errado. Agora você se arrepende? Me arrependo. Tem um caráter pedagógico muito grande, porque muitos agressores acham que descumprimento de medida protetiva não é motivo de prisão. E é motivo de prisão, inclusive, previsto na Lei Maria da Penha, bem como no Código de Processo Penal. Portanto, descumprir medida protetiva vai à prisão, sim. Com relação às investigações, a imprensa ajudou muito, inclusive a Alterosa nos ajudou sobremaneira nessas investigações, porque nos disponibilizou até imagens, provas, no sentido de que várias testemunhas comprovaram que ele ligava, inclusive ameaçando não só a vítima de morte, como as pessoas que trabalhavam com ela. A Lei Maria da Penha foi criada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Pela medida protetiva, o homem era proibido de se aproximar da ex-companheira. Isso aí é a ponta do iceberg. Existe uma cifra negra. O que é isso? Muitas mulheres não denunciam justamente por medo essa situação. Será que a medida protetiva vai ser concedida e será que ela vai ser cumprida? Então, o que nós orientamos realmente as mulheres irem mais à delegacia de mulheres, fazerem um REDS, boletim de ocorrência. Muitas vezes as mulheres que passam por isso, quando denunciam logo no início, muitas vezes a medida protetiva ela é concedida e é cumprida, a pessoa já se desvencilha daquela situação. As irmãs percebam que a última frase, ou melhor, a pergunta que a repórter faz para ele é o seguinte: tem alguma possibilidade de seguir a sua vida? E qual a resposta que é dada? Não. Ou seja, este homem, será que realmente ele ama essa mulher? Ou será que existe um sentimento de propriedade, de não querer perder o que ele pensa que é dele? Realmente existe amor ou existe um sentimento de posse? Ou melhor, propriedade, não é verdade? Vamos dar prosseguimento aqui aos demais casos. Esse caso é o caso da Marina, um caso que chocou o Brasil e teve repercussão inclusive internacionalmente, de uma mulher que foi assassinada pelo próprio marido com 3 filhos pequenos dentro de casa. E esse homem, ele simulou aí uma compra para esconder o corpo. Eu vou mostrar para vocês que foi de uma atrocidade muito grande. Ele simulou uma compra, já tinha matado a sua esposa e ele simulou que foi até um mercado próximo do local, que é o Bar Ramos 24 horas, simulou que teria comprado várias coisas, né, vários
várias compras referente a como se fosse compras de casa, retornou com o carrinho, ele sabia que tinha câmeras lá, retornou com o carrinho, colocou essa mulher dentro do carrinho, colocou um edredom em volta dessa mulher, do corpo dessa mulher, e colocou também várias mercadorias, sacolinhas com produtos dentro para simular aí uma saída de compra, e levou esse corpo, jogou esse corpo no Parque da Lajinha, bem para dentro ali, né, onde tinham várias árvores, enfim, para que não fosse encontrado tão cedo. E logo depois, 7 dias depois, nós logramos êxito em achar esse corpo. Percebam. Marina Gonçalves Cunha, de 35 anos, era psicóloga e desapareceu no dia 21 de maio deste ano. O corpo dela foi encontrado 10 dias depois em uma área de mata do bairro Aeroporto. A mulher estava com o rosto desfigurado. Marina foi reconhecida por familiares dias depois no IML. O caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Mulheres como feminicídio e o principal suspeito era o marido dela, Pedro Parreiras. O circuito interno do prédio onde o casal morava registrou imagens do homem saindo com um carrinho de compras por volta da meia-noite no dia do crime. De acordo com a polícia, foi dessa forma que o acusado tirou o corpo da vítima de dentro do apartamento. Pedro Parreiras confessou à polícia que matou a esposa em casa enquanto os filhos dormiam. Ele foi preso preventivamente no dia 8 de junho. 7 dias depois, recebeu um alvará de soltura da Justiça, mas o habeas corpus foi negado por 2 desembargadores e Pedro voltou para a prisão no dia 28 de junho. Percebam que atrocidade. Esse homem, ele deu cabo a vida da esposa, ceifou a vida da esposa, e não só ceifou a vida da esposa, como teve coragem de esconder esse corpo, né? E chegou a ligar para a família dizendo o seguinte: olha, ela saiu de casa, ela deixou o celular, falou que não quer mais saber de mim e nem dos filhos, o que na verdade não ocorreu. Na verdade, ele tinha assassinado a sua esposa dentro do apartamento onde a família morava, com os 3 filhos dormindo. Vamos seguir? Esse caso também é um homem que matou a ex-namorada, que a ex-namorada rondava o local antes do crime. Vamos ver se vocês conseguem. O que acontece? Esse caso foi um caso também, um homem de 27 anos envolvido no feminicídio de Alícia, 18 anos, no bairro Grajaú, rondava o local antes de invadir a comemoração e matar a jovem com um tiro na cabeça. A investigação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Mulheres, apontou que vizinhos relataram que o autor do disparo foi visto no local à espreita no último sábado, à espera de uma oportunidade para invadir a casa onde acontecia o churrasco. Esse homem, né, ele invadiu, um homem de 27 anos, como vocês podem ver, invadiu a casa dela. Ela já havia, né, ido à delegacia algumas vezes para fazer boletim de ocorrência e já estava num processo de violência muito grande. Ela já era agredida há muito tempo e ela resolveu não continuar mais com o relacionamento. Ele não aceitou e não aceitou ainda mais quando ela teve um outro relacionamento. Momento em que ele entrou dentro da casa do namorado dela e deu um tiro na cabeça da jovem e um tiro no rapaz. Ela morreu na hora e ele foi para o hospital e hoje ele se encontra vivo, mas com problemas, né, sérios em decorrência desse tiro. Esse aqui eu vou passar para vocês em relação à situação em que no dia do julgamento, como foi o julgamento. Só um minutinho. Peraí. Opa. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês aqui. O tribunal foi aberto à imprensa 45 minutos depois do horário previsto para o início do julgamento. Antes, o juiz ouviu uma testemunha velada. Em seguida, 2 homens que estavam no churrasco quando Alícia foi assassinada prestaram um depoimento. O rapaz que namorava a vítima na época do crime foi a 5ª testemunha a ser ouvida. Ele também foi atingido por um tiro no tórax e chegou a ficar em coma. Tem um churrasco, os amigos para comemorar o feriado. Nisso,
O churrasco estava continuando o churrasco, e nisso fui pra dentro de casa pegar o bebidas. Quando saí, deparei com ele atirando a Alice e ele virou pra mim e atirou em mim. O pai da Alicia também prestou depoimento e classificou o réu como homem cruel e covarde. Por ser menor de idade, a irmã da Alicia foi ouvida na companhia do pai. Confirmou que a vítima sempre era agredida e ameaçada pelo ex. A mãe da Alicia seria a última a prestar depoimento, mas segundo o juiz, por um descuido, o mandado de intimação não foi expedido e, por isso, ela não compareceu. Em seguida, o acusado Felipe Laureano de Oliveira Silva começou a ser ouvido. Ele é assassino confesso de Alicia Maria Freitas Cordeiro. O crime aconteceu em setembro do ano passado, no bairro Grajaú, durante um churrasco na casa do namorado da jovem. Ele começou a perseguir ela já estava com outro namorado. Ele perseguiu ela, e continuou mandando um áudio para ela no telefone, né? Que ela tinha que tomar um tiro na cabeça, que ele ia matar ela, que a hora que ele pegasse ela, ele ia matar. Então ela começou a ficar com medo e parou de sair. Nesse dia ela foi na festa do atual namorado. Chegou lá e foi e matou ela. Ele sempre perseguiu ela, sempre bateu, ele bateu demais. Durante o depoimento, que durou 20 minutos, o réu entrou em contradição algumas vezes. Disse, por exemplo, que comprou um revólver calibre 38 em uma feira livre por R$2.000 para se defender de inimigos que moravam no bairro vizinho. Contou que no dia do crime não tinha intenção de matar a ex-namorada, mas depois confirmou diante do juiz que passou em casa para pegar a arma antes de ir ao local onde a jovem de 18 anos estava. Pois é, como a gente disse, esse julgamento acabou por volta de 6h30 da noite, o fórum agora está fechado, por isso que a gente está aqui do lado de fora. O júri popular foi composto por 5 mulheres e 2 homens, e essa condenação foi por 4 votos, viu? O júri acatou toda a denúncia, inclusive com as qualificadoras. Motivo torpe, sem chance de defesa à vítima, e o feminicídio, que é o ato de matar simplesmente pelo gênero da mulher. O Felipe ele foi levado para o Ceresp e ele pode ser transferido a qualquer momento para a penitenciária. Larissa. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Marcos. Percebam que é um caso típico de feminicídio, outro caso típico de feminicídio em nossa cidade, em que ele não aceitou o fim do relacionamento. Um relacionamento marcado por agressões, por todos os tipos de violência, violência psicológica, violência física, enfim. E, infelizmente, incorreu na morte de uma jovem de apenas 18 anos. Continuando, o casal é condenado a mais de 18 anos de prisão por feminicídio em Minas Gerais. Esse casal, este homem aqui, tinha um relacionamento também com uma jovem e a mulher dele descobriu esse relacionamento e exigiu que o mesmo matasse a amante, inclusive com a ajuda dela. Não sei se vai ter aqui a reportagem. Deixa eu ver aqui, ó. A família da vítima acompanhou os interrogatórios. Eu espero que ele pague pelo que ele fez, né? Porque ele deixou 3 filhos sem mãe, 3 crianças, né? Um nenenzinho de 3 meses. Eu sei que eu passei para criar, para criar ela, né? Agora ela já está com 2 anos, mas na época ela tinha 3 meses, eu sofri muito, porque ela mamava no peito, né? O caso foi a júri popular quase 2 anos após o crime. O homem de 43 anos é acusado de matar uma mulher com quem ele teve um relacionamento extraconjugal. O caso está sendo julgado como feminicídio. Além do réu, o juiz deve ouvir ainda a esposa dele, que também é acusada de participação no crime. O crime aconteceu em agosto de 2017 na mercearia do acusado, no bairro Alto Santo Antônio. Cíntia Scaldini Aleixo Alves tinha 21 anos e foi morta com um tiro no rosto. As imagens do circuito interno de segurança da mercearia ajudaram a polícia durante a investigação. Elas mostram o momento em que a vítima entra no estabelecimento. O acusado aparece logo em seguida, com uma faca na mão. Ele simula deixar o objeto no balcão. Pouco tempo depois ele volta, dessa vez carregando uma arma. Eles não aparecem mais nas gravações, mas segundo a polícia, o momento do disparo pode ser percebido pela movimentação dos objetos na loja.
Na época, o homem disse que não tinha intenção de matar e que o objetivo era apenas dar um susto na vítima. Foi um acidente, eu não quis fazer, eu nunca quis tirar a vida de ninguém. Por que você tinha essa arma em casa? Lá era comércio, eu tinha minha loja lá e lá eu ficava funcionando até as 10 horas da noite, mas era uma região perigosa. Eu comprei essa arma justamente para me proteger e foi justamente o que acabou com a minha vida. A defesa trabalha com a ideia de homicídio culposo quando não há intenção de matar e alega que a esposa do acusado não teria nenhum envolvimento com o crime. Aos olhos da defesa, o que existe, a bem da verdade, é um homicídio culposo. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a ter uma infelicidade dessa em dado momento. A arma disparou involuntariamente. Nada impediu que ele continuasse a atirar. Veja bem, um revólver calibre 32, 6 munições, apenas uma deflagrada. O acusado não tem nenhuma passagem pela polícia. Réu primário, bons antecedentes, empresário. E por outro lado, a esposa dele em momento algum participou. Não participou dos fatos, apenas ajudou a empurrar o corpo, não com a intenção de ocultar o cadáver. Agora, pegar essa mulher, levar ela a júri popular, por uma ação que ela não praticou, que foi o homicídio, por achar, por pensar, por imaginar, é um tanto quanto perigoso, não é? Por quê? Porque no dia de amanhã a gente pode deparar com essa mesma realidade assolando a nossa porta. A família da vítima espera por justiça. Agora eu quero que ele pague, né? Porque nada vai trazer ela de volta, né? Eu tenho muita pena da menininha de 4 anos que fica, vó, cadê minha mãe? É difícil, muito difícil. A pequenininha me chama de mãe, é muito difícil. A justiça vai dar um conforto, dona Edmir? Ah, vai sim, vai. Vejam bem, minhas amadas irmãs, um feminicídio com o auxílio da esposa, né? A que ponto que chega, né, a essas situações referente ao adultério. A mulher que não aceitou adultério e não só não aceitou adultério, mas exigiu que o seu marido matasse digamos assim, né, a sua namorada, a sua, enfim, né? Não vamos nem denegrir a imagem dela, é apenas uma jovem. Quem somos nós para julgar? Mas a morte ninguém merece, não é verdade? Enfim, vamos continuar. E já caminhando para o final, vou citar aqui algumas situações que tivemos também. Todos esses casos, esses fatos são verídicos, ocorridos aqui em Juiz de Fora e que eu estive à frente como delegada presidindo. Polícia Civil conclui inquérito de jovem suspeito de torturar e manter namorada em cárcere privado em Juiz de Fora. Ele manteve a jovem de 22 anos presa por cerca de 3 meses em um apartamento na região central. Outras 2 vítimas procuraram a delegacia para denunciá-lo. Pedido de prisão preventiva foi encaminhado à justiça. Esse é o jovem que escolhia as suas vítimas através das redes sociais e as induzia até a residência dele, que é um apartamento ali na Getúlio Vargas. Por isso ele ficou conhecido como o maníaco da Getúlio, em que este homem fazia todos os tipos de tortura em relação às mulheres que ele conseguia colocar em cárcere em seu próprio apartamento. Num segundo momento, quando tivermos mais tempo, eu até tenho condições de descer a mais detalhes, mas vamos acelerar aqui para indo para o final. Esse aí é o Epitácio. Como eu disse, eu sou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e todos os anos a gente faz um epitácio aqui na nossa cidade, e esse epitácio já ficou, graças a Deus, muito famoso, em que nós, com o apito, fazendo uso de um apito, a gente apita e também dá para outras mulheres o apito para que essas mulheres possam sim
apitar contra e todo tipo de violência, inclusive aquela violência na rua em que um homem ele tira seu órgão genital, ele importuna essa mulher, ele passa as mãos nessa mulher nos pontos de ônibus, dentro dos ônibus. Então esse aí é um apitaço contra todo tipo de violência. Eu faço palestra, como vocês podem ver, em empresas, em escolas públicas, escolas privadas, falando desse tema tão importante que é essa questão da violência doméstica. Isso aí são ações educativas que a gente faz no decorrer desses anos todos à frente da Delegacia de Mulheres. Dando continuidade, para denunciar um caso de violência contra a mulher, ligue 180 se for um caso que não está ocorrendo no momento, o vizinho, você que saiba de uma situação envolvendo uma pessoa próxima ou não próxima, que você tomou conhecimento, você pode ligar o 180, não precisa se identificar, você não vai deixar o seu contato, você não vai deixar seu endereço, nada disso, mas você pode estar salvando uma vida. E o 190, se no caso estiver acontecendo ali naquele momento o crime. E já finalizando, praticamente já finalizamos, quero agradecer a presença de vocês aqui na minha humilde casa. Mas antes de dar um tchau aí para vocês, antes da gente se despedir, eu não posso deixar de citar um versículo que tem muito a ver com o que nós falamos aqui neste momento, que é Marcos 12:30, em que diz assim, em que Jesus ele é indagado quais são os principais mandamentos, da Bíblia. E no 12:30, Marcos 12:30 diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhantemente a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Amém? Nós não podemos deixar de amar a Deus, sobre todas as coisas, mas nós temos também que amar ao próximo e também amar ao próximo como a si mesmo. Nós temos que ter amor a nós mesmos. Afinal de contas, é uma dádiva de Deus ter vida. Nós temos vida por Ele, porque Ele nos concedeu. Então nenhuma mulher, seja qual for a mulher, merece viver em violência. E como sabemos muito bem, Deus não tolera injustiça. E a violência é uma injustiça. Minhas irmãs, muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até mais.